E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Meu nome é André Thiago e hoje nós vamos falar sobre a cegueira da alma. Me acompanha. Seja bem-vindo de volta aqui ao canal André Thiago QGR. É motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus. Sem perda de tempo, já pega aí a sua Bíblia. Abra lá em 1 Samuel, capítulo 23, e no seu versículo 26. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 26. Enquanto você procura, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal André Thiago, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam receber a palavra de Deus neste dia. Então vamos lá. 1 Samuel 23, 26 disse assim: E Saul ia da banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio o mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Selá Ramalecote. Semá Ramalecote. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus e vamos fazer uma oração para que Deus venha falar conosco. Soberano Deus, glorioso e eterno Pai, a Ti rendo graças, ó Deus, porque Tu é bom, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, os nossos lares, os nossos familiares, Senhor. Nos cubra com o Teu manto sagrado, ó Pai. Nos proteja, nos guarde, Senhor. Abra o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento para compreender a Tua palavra desta manhã. Prepara o nosso coração como terra fértil, Senhor, para receber a boa semente da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, nós acabamos de ler uma passagem no qual Davi ele está fugindo de Saul. É uma história aqui de perseguição. Para contextualizar você que não conhece muito da Bíblia, você conhece a história de Davi. Todo mundo, até um ateu, conhece a história de Davi. O que acontece? Quando o povo de Israel estava sendo ameaçado pelo povo filisteu, os filisteus propuseram a Israel 1 contra 1. Então foi o gigante Golias lutar a favor dos filisteus. E dos homens de Israel, nenhum deles queria lutar contra o Golias, porque se um perdesse, o povo que perdesse viraria escravo. Sendo assim, Davi, quando ele foi entregar o mantimento lá para os seus irmãos que estavam na guerra, ele viu aquele gigante insultando o povo de Deus e muito se injuriou. Então ele se propôs a lutar. Obviamente que aqueles soldados riram da cara de Davi, porque Davi ainda era um menino, de aproximadamente 15, 16 anos. Só que Davi ele já tinha derrotado um urso e um leão para proteger as ovelhas de seu pai. E isso fez com que ele tivesse mais credibilidade diante do rei Saul. Sendo assim, Saul permite que Davi vá lá e luta contra o gigante Golias. Davi vence a luta, como já é de conhecimento de todos, e passa a fazer parte do ciclo social do rei. Ele passa a ser pajem de armas do rei, e alguns anos depois Davi começa a lutar no exército de Israel também. De pastor de ovelha, passa para soldado. E quando Davi luta, Davi ele era o melhor dentre os soldados do rei Saul. Ele lutava, ele matava, ele ajudava a vencer as guerras. E ele era muito querido por todos ali na região de Israel e Judá. Então, em determinado momento, as mulheres começaram a fazer cânticos de homenagem a Saul e de homenagem a Davi. Só que o cântico era o seguinte: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E a partir deste momento entrou no coração de Saul algo chamado inveja. Saul, que até então via Davi como um amigo, passa a ter inveja de Davi, por causa dos feitos de Davi. Talvez você não conheça a história bíblica, mas
Davi foi ungido a rei porque Saul desobedeceu a Deus. Quando Deus mandou Saul matar todos os amalequitas, ele, além de não ter matado todos os amalequitas, ele pegou o despojo de guerra e fez sacrifício de tolo diante de Deus. Então o Espírito do Senhor saiu de Saul. Mas note que ele não perdeu o seu reino imediatamente, mas o Espírito de Deus já não era mais com ele. Então Deus manda Samuel ungir Davi, porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. Então, em todo o processo, Deus está do lado de Davi e não mais do lado de Saul. Mas em misericórdia ao povo, Deus ainda age em favor de Saul, em favor do povo de Israel. Mas Davi já estava sendo preparado para futuramente assumir o trono de Israel. E a partir deste momento, como eu te falei, que Davi começa a receber as homenagens do povo, Saul fica enciumado. E esse ciúme vem causar o ódio. E o ódio é a cegueira da alma. Já ouviu falar aquela expressão que fulano ficou cego de raiva, cego de ódio? Pois bem, é a isso que está se referindo. É a cegueira da alma. E o que causa a cegueira? A cegueira não acontece do nada, a cegueira é causada normalmente. Nesse caso, o que causa a cegueira da alma é a inveja. Porque a partir desse momento, Saul ele vai dedicar a sua vida a matar Davi. Porque no decorrer da história aqui, ele vai descobrir que Davi ele foi ungido. E que Davi vai ser o próximo rei de Israel. Então ele vai tentar impedir isso de qualquer forma. Só que ele sabe também que o Espírito de Deus está sobre Davi. E por isso Davi ele vence todas as guerras, ele vence todas as batalhas. Então Saul tenta matar Davi com lança, não consegue. Então ele começa a fazer propostas absurdas para Davi e fala: Davi, se você matar 100 filisteus para mim, eu vou te dar a minha filha como esposa e você será o meu genro. Então Davi acha aquilo bom, vai e mata 200. Por quê? Porque Deus era com ele. Então Deus, quando ele é com a pessoa, irmãos, não adianta. O inimigo pode lutar, ele pode batalhar, o inimigo não vai vencer. E teve várias outras estratagemas. Mas aí você que não lê muita Bíblia pode pensar, mas por que Davi não matou Saul? Porque Saul também era ungido do rei, ungido de Deus. Tanto Saul quanto Davi foram ungidos. E Davi reconhecia esta honra do Espírito na vida de Saul, apesar do Espírito de Deus já ter se retirado. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem de princípios. Davi ele sabia que mesmo que um dia ele fosse rei, ele não poderia querer apressar esse processo de matar Saul e assumir o trono. Não é assim, é no tempo de Deus. E Saul fica cego de raiva e começa a perseguir Davi. E aqui neste contexto, Davi ele tinha acabado de salvar uma cidade, a cidade de Keila, e agora fugiu para o deserto. E Saul está indo ali em direção ao deserto. E Davi agora está cercado, porque ele não consegue mais escapar. Só que no momento em que Saul acha que vai ganhar a guerra, Saul estava tão cego que ele deixou a cidade desprotegida dos filisteus. Ele estava cego de raiva, de ódio de Davi, ele queria matar Davi e todos os seus homens de qualquer forma. Ele estava cego. Então Deus permite que os filisteus invadam Israel e o mensageiro vem, avisa Saul e Saul volta correndo para salvar o povo de Israel e esquece Davi por um momento. Futuramente Saul vai morrer, vai acontecer uma série de fatos, uma série de coisas, e Davi vai assumir o trono de Israel. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: se você é fiel a Deus, se você é uma pessoa segundo o coração de Deus, ainda que venha perseguidores, ainda que os adversários venham lutar contra ti, Deus é contigo. Davi ele era um homem de guerra, ele ia na frente da batalha e sempre voltava vivo. Davi morreu de velhice, farto de dias, a Bíblia diz. Aonde que uma pessoa que vai lutar na guerra praticamente todos os dias viveria até a sua velhice se não fosse pela graça de Deus, se não fosse pela proteção de Deus, pelos livramentos, pela promessa que Deus tem na nossa vida. E assim também é na sua vida. Deus tem uma promessa na vida de cada um. Deus tem um propósito na vida de cada um. Basta que sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Que não nos deixemos ser levados pelo ciúme, pela inveja,
Porque Saul ele se deixou ser levado pelo ciúme e pela inveja, e sua própria família conspirava contra ele para proteger Davi. O melhor amigo de Davi era Jonatas, filho de Saul. A esposa de Davi era Mical, filha de Saul. Então, às vezes, dentro do seu próprio lar vai ter perseguição, no seu ciclo social vai ter perseguição, mas mantenha-se firme no Senhor, não revide, não seja infectado pela inveja e não fique cego de raiva. Deus é contigo. Amém? Deus te abençoe e fique com Deus.